Quando tem uma mistura de duas espécies voláteis, na outra situação eu tinha um solvente volátil e um soluto não volátil. Agora eu tenho solvente e soluto voláteis. Eu tenho que lembrar que a pressão do solvente, no caso A, é a fração molar do A vezes a pressão do A puro. E do B, se eu considerar o B como soluto, a pressão do B na solução é a fração molar de B na solução vezes a pressão do B puro. Se o A está puro, então a pressão do A é igual à pressão do A puro. Se o B está puro, XB é igual a 1, pressão do B é igual à pressão do B puro. Em qualquer outra situação, eu tenho que a pressão total é um somatório das pressões parciais de A mais a pressão parcial de B. Lembrando que a fração molar de A é igual a NA sobre NA mais NB. Então, se eu aumentar NB, a fração molar de A vai diminuir. XB é igual a NB sobre NA mais NB. Então, numa solução ideal, eu tenho que a pressão total do solvente e do soluto em solução é uma média, é uma somatória das pressões parciais dessas duas espécies. Agora, o que se considera uma solução ideal? É aquela que obedece à lei de Raoult. A alta pressão, gases apresentam desvios de idealidade. Eu tenho que analisar que uma solução ideal é aquela que as interações intermoleculares não interferem muito na solução. Então, uma solução ideal pode ser considerada uma solução que eu considere apenas gases onde eu tenho gases interagindo de modo que eles não tenham forças de atração nem de repulsão, tá? Então aqui eu tenho a pressão do A e a pressão do B com desvio. A idealidade seria a pressão do A e do B, só que tem um desvio positivo. Já no caso desse gráfico aqui eu tenho desvio negativo. Quando que acontece isso? Esses desvios na lei de Raoult eles acontecem devido às interações intermoleculares. Desvios da lei de Raoult, desvios positivos. Componentes puros possuem interações mais fortes do que em solução. O que significa isso? Ali eu tenho um exemplo, acetona e sulfeto de carbono. A acetona, se eu for analisar de modo rápido, eu tenho as interações intermoleculares que mantêm essas moléculas próximas são de polo de polo. Quando eu tenho o disulfeto de carbono, as interações que mantêm o disulfeto de carbono interagindo são de polo induzido. Então, as interações da acetona com o disulfeto são interações, de certo modo, de polo induzido. O que significa isso? A interação do solvente puro ela é mais forte do que as interações entre o soluto puro ou solvente com soluto. Então, nessa situação aqui, quando eu tenho uma solução, as moléculas tendem a se afastar, causando pressões maiores do que a esperada. Já desvios negativos. Os componentes puros têm menor força de interação do que a solução. Exemplo, acetona e clorofórmio. Acetona é dipolo induzido. Clorofórmio é interações também. Acetona é dipolo-dipolo. Também são interações do tipo dipolo-dipolo. Quando os dois interagem, as interações são do tipo dipolo-dipolo um pouco mais fortes. Então eu tenho interação solvente puro, soluto puro, mais fracas do que a interação solvente-soluto. Nesse caso, as moléculas tendem a se aproximar, interagir por forças de atração intermolecular. Já quando eu falo que as interações entre componentes puros, que é o solvente-solvente, soluto-soluto, e da solução, que é solvente-soluto, são muito fracas, exemplo, benzeno e tolueno, o que mantém essas moléculas próximas é dipolo induzido. E como as moléculas são muito semelhantes, são apolares e muito semelhantes, eu vou avaliar que todas as interações são fracas. E como todas as interações são fracas, eu posso considerar essa solução como solução ideal, na qual não existe interações de atração ou de repulsão. As moléculas se comportam puras
ou em solução iguais, similares. No caso, eu tenho interações soluto-soluto, solvente-solvente e soluto-solvente muito similares. E elas obedecem à lei de Raoult. Outro caso de obediência da lei de Raoult leva-se em conta as soluções diluídas, tá? Soluções diluídas onde eu tenho apenas interações solvente-solvente e soluto-solvente. Ebulioscopia. Um líquido ferve a temperatura na qual a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. A pressão do soluto acarreta diminuição, a presença do soluto acarreta diminuição da pressão de vapor da solução. Isso leva a uma elevação do ponto de ebulição. Se eu estou diminuindo a tendência das moléculas escaparem para a atmosfera, eu estou diminuindo a pressão de vapor, fazendo com que eu tenha que fornecer mais energia para que essa solução consiga evaporar. Então, logo, a presença de um soluto faz com que a pressão de vapor diminua e eu tenha que aumentar a energia fornecida para que a molécula entre em ebulição. A elevação do ponto de ebulição é proporcional à molalidade das partículas do soluto, considerando uma solução diluída e que o soluto não é volátil. Então eu tenho que levar em conta que o soluto não seja volátil. Eu tenho a variação de entalpia, ΔT e B, que é a temperatura de ebulição final menos a temperatura de ebulição inicial, é igual à constante ebulioscópica vezes a molalidade. Molalidade é o número de mols de soluto divididos pela massa do solvente em quilogramas.